Oi gente, eu tô aqui hoje com a Lívia Amorim, ela que é maquiadora profissional e tá dando um curso de automaquiagem hoje pra mim. Depois eu convido todos vocês a fazerem também. Vamos ver como vai ser? Se você fizer a maquiagem, você lavar a pele com sabonete. Eu uso às vezes aquele 3 em 1 da Mercury. Ah, é bom. Pode usar? Pode usar. Aí, mas em seguida você pode passar o tônico, porque sempre fica um resíduo na pele, começa pelos olhos. Porque às vezes pode cair algum residual da sombra embaixo. Se a gente já tiver feito toda a pele, a gente vai ter que tirar a parte que caiu e aí vai ficar borrado, não vai ficar legal. Então a gente sempre faz os olhos primeiro e depois a gente faz a pele. Então vamos começar aplicando primer para os olhos. Na verdade, vamos fazer diferente. Você nunca vai colocar, vai aplicar o pincel na sombra e já aplicar ele aqui, porque ele vai ficar marcado. Então primeiro você vai fazer as partes finais, do meio para a ponta, depois você faz com o excesso, sem bater aqui nada. Com o excesso você vai fazer a frente, para ele não ficar marcado. Isso. Traz um pouquinho para o meio, bem leve, mas não precisa passar mais sombra, só vem trazendo sombra mais escura. Isso. Assim? Isso, bem rente aos cílios. Bem rente aos cílios. Tá bom? Pronto, agora o que você vai fazer? Dá uma batidinha aqui no meio para tirar a marcação. Isso. Agora o que você vai fazer? Você vai vir com um pincel desse. Esse pincel é próprio para esfumar. Ele também é para fazer o côncavo. Só que o ideal para marcar côncavo é esse, que é o pincel. Você vai pegar essa sombrinha aqui, mais clara que você tem. Ó. Você vai segurar um pouquinho os olhos e em cima da sombra, não tanto, bem leve. Ó, olha aqui pra mim. Em cima da sombra, da marcação que você fez, você vai varrer ele pra dentro, ó. Entendi. Vai fazendo assim, ó, movimentos. Vai e vem, ó. Tá. E esse que tá mais escuro que esse, não dá nada? É isso que vai acontecer agora. As sombras vão se misturar e você vai tirar essa marcação. Assim? Vai trazendo ele pra dentro. Sim. Isso. Ficou ótimo, tá bom? Dá uma limpadinha no seu pincelzinho, marronzinho, ó, parte que tira todo o excesso do marrom. Vai lá, tira todo o excesso do marrom. Com o mesmo pincel você vai usar, por isso você não pode usar os dois lados do pincel. Um lado do pincel você tem que deixar livre e o outro lado você pode usar. Que aí você vai fazer um lado mais claro e um lado escuro. Lembrando que você precisa sempre ter uma toalhinha preta, de preferência, ou uma toalhinha que você nunca vai usar, um paninho desses de limpar, para você tirar todo o excesso da sombra, porque a hora que você aplicar a sombra mais clara, ele não vai transferir a sombra escura que estava no pincel para a sombra clara, e aí você não vai marcar na hora de passar a sombra. Então, pega uma sombrinha mais clarinha, essa daqui, isso. O que você vai fazer? Vamos colocar ela no meio, o lado mais claro. Ó, você vai fazer isso, ó. Bem aqui, vai dar umas batidinhas de leve. Nós vamos intermediar com 3 cores. Ó, em cima do que você já passou, mas não é para trazer no canto, é no meio, bem na marcação. Aqui. Isso. De leve. Isso. Tá bom. Ó, bate o pincel que tá com excesso de produto. Bastante. Pode tirar da ponta. Agora volta lá. Dá mais umas batidinhas bem em cima para tirar isso. Mais para cima. Aí tá bom. Pronto. Agora você vai vir com uma sombra mais clara. Aí você vai fazer essa parte do canto interno para dentro. Da mesma forma, ó.
vai só intermediar. Lembra que aqui, ó, como você não tem a pálpebra móvel tão alongada, tão grande, então assim, você também não vai subir, porque se você subir, você não vai dar harmonia para sua maquiagem, vai ficar demais. Então você vai tentar fazer só no desenho, ó, só nesse desenho aqui, ó. Da pálpebra móvel. Isso. Sem ultrapassar o côncavo. Isso ilumina. Então o iluminador é sempre uma sombra mais clarinha ou perolada, nunca prata. Ah, tá. Nunca branca, sempre mais bege, mais creme. Isso, agora você vem com essa sombrinha aqui que você fez, volta lá e passa um pouquinho no meio, porque a sua sombra branca ultrapassou. Isso, dando batidinhas. Tá bom? Um pouquinho mais, traz um pouquinho mais levemente pro canto, porque tá bom, não por baixo aí. Ó, tá vendo? Aqui ficou uma marca. Então. Tira essa marca. Passa no pincel branco. Não precisa passar nada no pincel, ó. Só faz isso. Em cima de toda, do canto de fora pra dentro. De fora pra dentro. Isso. Assim, ó. Vai fazendo isso. Ó, sem tirar o pincel. Isso, movimentos de vai e vem. Pode apertar mais o pincel nos olhos, que tá muito leve. Tá bom? Você tá em cima da sombra, não pode. É em cima aqui. É. Isso, bem aí. Continua reto, lá em cima. Isso, lá em cima. Aí, certinho lá. Fechou os cílios. Isso. Pinta tudo. Tá certo? Tá certo. Agora você vai pegar o pincelzinho. Pode ser aquele de... Não, de esfumar não, senão você vai passar. Esse aqui. Pode ser esse. Ou esse. Ó, o que você vai fazer? Em cima do que você fez. Até você espalhar bastante. Deixar ele bem esfumadinho. Faz. Isso. Ó, tá passando. É só a pálpebra móvel. É só em cima do que você fez. Tá vendo? Aqui que tem a marcação, você vai pegar ele bem pertinho daqui e vai só fazer isso, ó. Ó. Arrastar ele pra cima. Com leveza. Sim. Isso. Agora vamos lá. Pega a sombra preta que você tem. Você vai fazer a mesma coisa. Dar batidinha em cima de tudo que você fez. Ó. Só presta atenção aqui, ó. Você não pode ultrapassar o côncavo. É até o côncavo, ó. Até. Tá bom, aí. Aqui você vai subir um pouquinho mais. Aqui. Não, lá em cima. Aí. Sobe um pouquinho. Pincelzinho aqui, olha dele. Esse também é pincel lápis, porém ele é mais gordinho, ele é menor, maior, né? Então ele é mais gordinho. Você vai pegar aquela sombrinha marronzinha que você tem. Mas é escura ou clara? Não, mas faz assim. Isso. Agora você vai fazer assim, ó. Só isso em cima do preto, da marcação preta, tá? Tá bem no osso. É. Olha aqui, você Não, bem aqui, ó. Onde você já fez. Daqui? Daqui não, parte daqui, porque senão vai ficar marcado. Daqui? Volta. Vai pra dentro. Isso. Em cima do preto. Pode passar mais sombra que não tem. Tá bom. Agora vai pegar o pincelzinho, limpinho, tira todo esse excesso de produto, volta lá, movimento de vai e vem. Em cima da sombra marrom, sem invadir a sombra preta. Em cima da sombra marrom. Certo? Tá certo? Só que você tem que trazer mais aqui, ó. Aqui tá marcado. Traz aqui, ó, faz aquele movimentinho pra tirar o excessinho. Ó, tá vendo aqui tem uma ponta, uma marcação. Passa o dedinho e volta lá com o pincelzinho. Agora você deita o pincel e faz isso, ó. Só pra tirar. Vai aplicar. Vai ficar bom mesmo. O primer você pode aplicar com a mão. Depende se ele for muito líquido, né? Se ele sair, lógico. Ó, vai fazer pontinhos.
Vai fazendo pontinhos, isso. Vai. Agora o seu é bem líquido. Você pode aplicar com esse pincel aqui, que é o Dual Fiber. Pode aplicar com ele. Se você não quiser, Dual Fiber. Tem como tudo esse pincel, né? Sim? Isso mesmo, é movimento circular. Ou você pode aplicar com a mão fazendo o mesmo movimento. Circular. É. Aí a base nós temos essa esponjinha maravilhosa. Basta aqui. A minha da cor da minha pele? E nós temos o pincelzinho. A esponjinha e o pincelzinho. A esponjinha, ela tira o excesso da maquiagem, como também aplica a maquiagem. O que é melhor? O pincel, ele marca a pele, se você não aplicar devidamente correto. E também ele aplica um produto, deixa mais excesso na pele. A esponja, ela vai deixar a pele mais fina, mais leve. A esponja, apesar dela ter essa pontinha, ela não pega todos os lugares precisos. Aí você vem com um pincelzinho, pode ser um pincel de corretivo mesmo. Que base? É porque depois da base ainda vai os corretivos mais claros na área dos olhos. Então, na verdade, a gente só precisa de uma base para a base. Mas aí você pode acompanhar o desenho da sobrancelha, né? A ponta dela, ela vai até... Isso, exatamente isso. Agora vem tirar essa marcação aqui. Pode pôr isso. Pode, depois você passa a esponja em cima. Ó, se tirou a marcação, tá bom. Tá bom? Agora, todo tem que ficar mais escuro, só que você vai fazer tudo com leveza. Tá. Então, começa pelas têmporas, ó. Vamos lá. Por essa parte aqui. Aqui assim, ó. Isso. Ó. Eu aplico... Isso, vai passando pra cá, ó. Começa aqui, ó. Aqui. Por essa parte aqui. Cuidado para não ter excesso. E cuidado para não pegar na sua sobrancelha. Pega mais no cabelo do que na sobrancelha. Sim. Traz até a ponta da testa, mais próximo do cabelo. Isso, para não ficar marcado. Vai fazendo os movimentos, ó. Ó, você viu que já criou uma profundidade. Agora o que você vai fazer? Dessa parte do osso para dentro, você vai fazer a marcação. Só que como você vai fazer isso? Não precisa fazer assim, nem assim, para aparecer o seu osso. Você vai traçar ele aqui, ó, sem trazer ele muito para baixo, porque também pode deixar o seu rosto caído. Então... Olha aqui pra mim, ó, aqui, do canto da sobrancelha, da ponta da sobrancelha para dentro. Aqui? Aí tá bom. Toma cuidado, porque não pode ficar excesso aqui. Então, por isso, você vai sempre começar por aqui. Porque aqui você vai deixar o excesso e aqui você vai trazer só... Aqui você vai deixar a parte concentrada e aqui você vai trazer só o excesso. Entendi. Então, você vai fazer assim, ó. Em cima do ossinho. Daqui. Daqui pra cá. Aí, a pele, tá? Vai lá. Você segura. Passa o lápis por dentro dos olhos, na linha d'água mesmo. Passa o lápis até o canto interno dos olhos. Ó, olha aqui, daqui pra cá. Isso. Mas bem dentro aos cílios, tá? Pra pintar mais a raiz dos cílios do que o restante. Tira o excesso da ponta do seu pincel. Finge que vai pintar do outro lado. Correto, né? Tá certo? Tá certo. Agora você vai... Eu nem assim, espero. agora eu já fiz.